está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje seu pastor está aniversariando, sua pastora está aniversariando, o esposo da pastora, a esposa do pastor faz aniversário no dia de hoje. Só mandar para mim agora, tem que ser correndão aqui para o nosso Debate 93 de hoje. No final do programa, com muita alegria, vamos estar lembrando esses nomes, honrando esses líderes queridos e amados, pedindo a bênção de Deus sobre eles e também para a igreja. Então, se seu pastor, sua pastora, o esposo da pastora, ou a esposa do pastor faz aniversário hoje, é só mandar para mim aqui, ó, 96803-8319. 96803-8319 é o WhatsApp da nossa 93 FM. É só mandar aqui para mim. O seu rádio está no Debate 93. Olha, minha gente, olha aí, desde criança eu sofro com a minha mãe, compartilha uma de nossas ouvintes. E ela cita aqui uma lista, hein? Alcoolismo, ofensas e pragas são alguns dos problemas que eu enfrento. Tenho visto minha mãe acabando com a vida dela e isso me deixa deprimida. Conscientemente penso que estou sendo provada por Deus e que isso logo vai passar. Porém, na hora do desespero, quando olho para minha vida e vejo que nada muda, eu penso que o meu destino é sofrer. Ouvinte, calma aí. Será que Deus me criou para sofrer? Existem pessoas que jamais serão felizes? Destino existe? Se destino existe, é possível mudá-lo? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Começamos, como sempre, com a nossa menina da mesa. Hoje, a Exane Alves conosco no programa. Muito bom dia, seja bem-vinda, Exane. Tudo bem? Bom dia, JR. Tudo ótimo. É sempre uma alegria estar aqui. Bom dia, debatedores, ouvintes. E esse texto realmente comove, né? Eu acho que não é um discurso incomum nos nossos dias. E eu paro para pensar, né, numa citação de Sartre, né? Sobre o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre a nossa responsabilidade, sobre se a felicidade é uma decisão nossa ou se a gente vai na onda do vento, né? Pastor Márcio Siriaco, muito bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião sobre o assunto, pastor. JR, debatedores, ouvintes, a paz de Cristo. Olhando o assunto, né? Um assunto que a gente pode desenvolver bastante nele, né? Mas a gente tem que resumir e a gente percebe claramente que, como foi dito agora há pouco, é um assunto recorrente, né? Muitas famílias certamente passam por esses momentos, né? E certamente elas têm o mesmo comportamento como esta ouvinte, né? Quando a gente percebe consciência e desespero ao mesmo tempo, né? Consciência é quando ela olha para o Senhor e olha para o Deus que cuida de todas as coisas, mas também olha para a sua condição humana, e aí o desespero acontece em não ver as coisas sendo resolvidas, né? É um assunto muito bom de se resolver, de se falar. Espero, né, contribuir com todos. Pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Oi, JR, que prazer estar aqui com você, com os nossos amigos debatedores e com os ouvintes que nos acompanham nesse debate tão relevante. Para corroborar com o que disse os nossos amigos aqui, esse tema ele é muito, muito interessante e, como já foi dito, ele poderia ser levado adiante em várias vertentes. Mas uma coisa que a gente
pontua aqui em cima do que já pontuou o nosso pastor, é que ela vive numa dualidade de consciência e ao mesmo tempo de desespero. E quando você se desespera, a tendência é haver a precipitação. Eu costumo dizer que o desespero, ele é a mãe da precipitação, o pai da precipitação. Então, ao longo das nossas falas aqui, nós iremos ver pela Bíblia Sagrada, Deus cria o homem para a glória dele. Então, ela vai entender isso ao longo das nossas colocações, das nossas, enfim, daquilo que a gente for colocar, porque ela não pode ter essa mente. Vocês estão anunciando tudo para depois. É hoje ainda? Já pode começar? É hoje vocês vão falar? Não, daqui a pouquinho, ao longo do programa, nós vamos falando, enfim. A nossa ouvinte conta e ela narra isso aqui: alcoolismo, ser filho de alguém envolvido com alcoolismo não é fácil para ninguém, mas ela não é a única pessoa do planeta que vive isso. Ao mesmo tempo, não pretendo aqui diminuir a sua dor, é só para a gente colocar isso num ponto de equilíbrio e importância. Imagino eu que vinculado a isso estejam ofensas e pragas, né? Existem, infelizmente, falamos aqui sobre a dor, né, de uma filha, e você pode ter aqui a dor de um filho, um ouvinte nosso participa, a dor de um esposo, a dor de uma esposa, dizendo que o esposo trata com ofensa e com praga. E praga de mãe, diz o pessoal que pega, mas não tem esse negócio. Praga de mãe pega, é por isso que eu sou assim. Não tem esse negócio, tem, Exane? Não, pra gente não, né? A gente não acredita nisso. Somos um povo cheio do Espírito Santo e esse negócio de praga não chega até a nossa tenda, não. Porque senão a pessoa fica aprisionada a isso de uma forma... Você tá condenado, né? E a gente não vive em condenação, né? É muito interessante esse texto, porque a gente vê que é uma realidade dos nossos dias, né? Famílias sofrendo por conta do alcoolismo, famílias sofrendo por conta de agressividade, né? Mas nós temos a possibilidade de criar uma nova história, né? E honrar e respeitar os pais não quer dizer que você precise se submeter a tais ofensas, a tais situações, mas ela pode ser, inclusive, a percussora da mudança da história dessa família. Então, acho que tudo pode começar a partir dela. Mas vai precisar dar um pontapé forte aí para começar isso. Eu acho que tem que haver nela um entendimento muito acirrado com relação ao que a Bíblia fala sobre essas questões que nós encontramos na nossa vida, no nosso cotidiano. Tá? Como você já colocou, várias pessoas lidam com isso. Quando criança, meu pai era um alcoólatra. E eu me lembro que minha mãe orou afinco por mais de 10 anos e meu pai, louvado seja Deus, se converteu hoje, é um obreiro da casa do Senhor. Paulo vai dizer em 2 de Coríntios, capítulo 10, verso 3 e 4, o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós o sofismo. Então, ouvinte, o que ocorre com a sua mãe, na verdade, é uma ação do inimigo que faz com que ela discorra nessas questões, e você, como uma serva de Deus, ouvindo esse debate, ouvindo os conselhos dos pastores, debatedores, você vai entender que pela palavra de Deus e pela oração, algumas coisas, com certeza, aquilo que é espiritual vai ser combatido, aquilo que não é espiritual tem que entrar para uma outra via de ação. Quando se percebe a questão do desespero desta ouvinte, ela traz à tona um assunto, né, que precisa de uma resposta. Quando vai falar sobre a questão do destino, né? Quando ela vai olhar a sua situação, que ela não quer, não foi causada por ela, mas ela tem que viver, e aí ela faz a pergunta: será que eu tenho que viver com isso, né? Eu tenho que sofrer com isso? Vou sofrer com isso até quando, né? Isto é eterno, isto vai continuar a minha vida toda. Será que eu nasci para sofrer ou para poder levar esta questão, né, que envolve o cuidar da minha mãe e o seu problema, né? Então traz à tona exatamente essa questão quando nós estamos num lugar onde nós não queremos estar ou estamos vivendo algo que não queremos viver, né? E aí nós devemos olhar para a palavra do Senhor, certamente devemos olhar para a palavra do Senhor. Então Pedro, quando escreve à igreja, ele vai dizer o seguinte: nisso exultais, ou seja, fique feliz, tá bom? Porque embora no presente você tem que passar por algumas provações, algo necessário que venha te contristar, porque esta provação ela vai trazer confirmação de fé, ela vai trazer experiência, vai trazer perseverança, né? Maturidade. Maturidade. E outra coisa, vai redundar em louvor ao Senhor.
Ou seja, a palavra do Senhor está falando o seguinte: mesmo as tristezas devem nos trazer alegria, porque glorificará o nome do nosso Senhor. Não é fácil. Eu não estou simplificando como se isso fosse muito fácil de se fazer. Tanto que ela oscila entre consciência e desespero, né? Quando ela olha para o Senhor, ela está consciente. Quando ela deixa de olhar e ela olha para o seu sofrimento, ela se desespera. Né? E ela, quando ela diz isso, ela diz que na hora do desespero, qualquer coisa fica ruim. Sim. Na hora do desespero, as coisas simples se tornam muito, muito complexas. Então, na hora do desespero, não é boa hora para avaliar nada, né? Porque se ela for avaliar qualquer coisa da vida dela na hora do desespero, o que ela vai ver é desespero. O desespero, ele impede que a pessoa veja outra coisa que não tão somente o desespero. Quando ela amplia isso, e aí a gente precisa identificar, quer dizer, ela nasceu para sofrer. Veja, se por um lado tem gente que diz que você nasceu para ser feliz, o que pode não ser exatamente verdade, nascer para sofrer também pode não ser verdade. Perfeitamente. Tá certo? Integralmente. Aí eu consulto a vocês. Se a gente disser que tem gente que nasceu para sofrer, é uma coisa. Até Jesus, ele é anunciado como servo sofredor. Mas você não vê só sofrimento na vida de Cristo. Como você também não vê só alegria na vida de Cristo. Também tem dor. É ser humano, né? Vamos lá. Perfeito. Até porque eu creio que felicidade é uma decisão pessoal. Né? Nós estamos aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, mas talvez tenha gente que não estaria porque está muito frio, sei lá, algum motivo que possa... Ou está triste com o que o senhor está, e ele não está. Exatamente, uma tristeza. Então, eu acredito que justamente isso, tudo vai do prisma que eu analiso as coisas. Se eu enxergo de um prisma, e eu vou entrar na questão espiritual, de um prisma espiritual, é o que ela falou, conscientemente, quando ela foca na consciência de Deus, em Deus, ela acredita que tudo que ela está passando, na verdade, é uma prova para redundar em glória de Deus para a vida dela. Tá? Então, essa questão, já eu nasci, a felicidade é uma decisão. Eu conheço pessoas que vivem em casas simples e ganham pouco dinheiro, que são extremamente felizes. E conheço pessoas que vivem muito abastadamente, mas são extremamente tristes. Então, eu acredito nessa linha de pensamento. A felicidade é uma decisão pessoal. Eu penso o seguinte, né? Existem duas possibilidades para mim, ser feliz ou não ser feliz, ok? Mas eu acredito que ela precisa escolher no que ela vai acreditar. A felicidade, ela não nos isenta das crises, ela não nos isenta do sofrimento. Porque existe uma felicidade utópica que a gente acha que a gente vai viver 24 horas feliz por dia. E não é assim, a gente vai vivendo lutas. O grande segredo, que eu acredito, é a gente não viver no sofrimento, embora eu possa ter momentos de sofrimento. E quando eu faço essa opção, eu começo a trazer um entendimento para mim e para o meu próprio cérebro de que é possível ser feliz apesar do sofrimento. Eu posso acreditar sim que Deus está me provando para que a glória dele seja revelada através de mim, sim. E quando eu tento alimentar esse pensamento, porque tudo é o que eu vou alimentar, e quando eu tento alimentar esse pensamento de uma forma permanente, constante, eu realmente começo a enxergar a vida com olhos diferentes. Eu gosto muito de partir do princípio de que eu fui criada para uma vida em abundância. E se eu fui criada para uma vida em abundância, eu não posso permanecer no sofrimento. Mas eu vou transformar, junto com o poder de Deus, esse sofrimento em algo que vai trazer vida. Não tem como achar, no meio do sofrimento, alguma coisa boa, no meio do desespero, no meio da tensão, no meio da tristeza, no meio da aflição, achar alguma coisa que você diga assim, olha, eu consegui achar, porque eu tô tentando identificar isso, porque é difícil dizer isso para uma pessoa cuja mãe está perto dela e está produzindo ofensas para ela o tempo inteiro. É difícil dizer isso para alguém que a pessoa tá lá com a cara cheia, gastou o dinheiro todo, tá um ambiente hostil, diz, olha, você escolha ser feliz, quer dizer, a pessoa tá até escolhendo, mas ela não tá encontrando suporte para aquilo ali. Então, assim, como encontrar coisa boa no meio de coisa ruim? É quase que um garimpo, não é isso? A ideia que me veio à mente é que foi isso. Você usou exatamente o que o Jó fez
Jó, até ele perder todas as suas coisas, ele estava muito bem. Depois ele perde família, perde os seus bens. Aí lá na frente, ele lá no capítulo 9, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: os meus dias foram velozes, correram tanto que me fugiram até a felicidade. Eu não vi felicidade. Ué, será que antes ele não foi feliz? Claro que foi. Ele teve um momento de felicidade com a sua família e com os seus bens. E aí então ele vai falar o seguinte: então eu vou dizer para mim mesmo, fique contente. Aí ele falou assim: não consigo, porque toda vez que eu me lembro, eu me apavoro. Exatamente o que você colocou aí agora há pouco, né? Você pode até dizer para você, vou ficar contente, mas quando você lembra, você está vivendo. Não tem como você apagar o que você está vivendo. Então eu preciso dizer, mas eu não consigo, eu me apavoro. Como fazer isso? Foi a sua pergunta. Onde é que a gente arruma algo para poder resolver essa questão? Olha, pode ser muito simplista, mas é olhar para o Senhor, sabe? E aí eu não posso deixar de dizer esta grande verdade. É olhar para o Senhor. Então né? é o Senhor quem nos faz enxergar. Quer dizer, a situação não mudou ainda. Não. Mas eu olho para ela de outra forma. Exatamente. A própria palavra do Senhor vai nos dizer que a gente precisa ser feliz por passar provações, e o Senhor não nos dá a tentação além das nossas forças, mas ele também provê os livramentos, ou seja, ele dá o teste, mas também dá a capacidade para se livrar desse teste, né? O salmista vai colaborar com isso, pastor. Quando o senhor fala sobre essa questão, o salmista no Salmo 42, desculpa cortar o senhor, mas só para acrescentar, ele diz assim, ele está fazendo uma elucubração bem interessante. No versículo 3 diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Aí ele continua: dentro de mim derrama minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando-me a procissão à casa de Deus, com brado de júbilo. Ele lembra dos momentos de louvor, de alegria. E aí chega um momento no versículo 5 que ele diz assim: por que estás abatido a minha alma? Ele fala para sua alma, fala para si mesmo, para sua psique, e diz assim: e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele está fazendo com que aquilo que puxa ele para algo que o derruba em termos emocionais deixe de acontecer. Ele lembra do que Deus fez no passado, da obra de Deus. Para poder recuperar suas forças. Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. O texto que eu citei, só para eu poder não deixar de citar o texto, é 1 Coríntios 10:13, quando há a aprovação e a tentação, né, e há o livramento da própria parte do Senhor. Há um teste, mas ao mesmo tempo há o caminho de escape dado pelo próprio Deus, né? Então, só para poder deixar registrado o texto bíblico. Continua sendo. Não, quando o JR fala, né, sobre dá para encontrar alguma coisa de boa no sofrimento, né? Todas as coisas que nós passamos, boas e ruins, elas vão nos trazer coisas positivas e negativas. O sofrimento, quando a gente pensa nele do ponto de vista positivo, é o ponto de vista em que eu entendo que eu preciso aprender algo com ele. O sofrimento vai sempre trazer um ensinamento. Assim como a alegria também traz um ensinamento para nós. E nós precisamos também ponderar o quanto essa alegria, ela tem, sim, sido positiva para a nossa vida ou não. Negativa. Ou negativa. Porque ambas as emoções, elas podem ter caminhos diferentes. Então, só que a gente se baseia naquilo que a palavra diz, né? E a palavra fala de um Deus que transforma desgraça em graça. Né? Então, sim, dentro de todo sofrimento, a gente pode encontrar, sim, um bom ponto positivo para mudar essa história. Pergunto, então, a vocês, a consideração de que a felicidade, ou a alegria, ou a coisa boa, não está do lado de fora, mas do lado de dentro, é importante a gente ressaltar aqui? Sim. Então, eu posso não ter aquilo que eu gostaria, eu posso não ser quem eu gostaria, mas se eu tenho Jesus Cristo, se eu sou filho de Deus, se eu tenho um relacionamento com Ele, eu consigo identificar coisas muito especiais para que eu possa seguir a caminhada com Ele, apesar de todas as coisas. Então, com isso, a gente conclui que ninguém nasceu para sofrer, também como nasceu assim para ser feliz o tempo inteiro. Nós vamos passar por sofrimento que Jesus disse: no mundo tereis aflições. E disse mais: tende bom ânimo. Fique animado. Agora, como é que tem o bom ânimo? O bom ânimo vem de quem? Vem de onde? E aí que é o segredo do negócio, não é não? Só uma colocação, essa ouvinte não é a única que tem esses repentes de desespero. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vê o próprio Abacuque falando
mas o que está acontecendo tal? Aí chega no capítulo 3, ele escreve aquela linda canção, né? Ainda que a figueira não floresça, ele chega a uma conclusão que Deus se revela para ele. O próprio Jó, como foi citado pelo pastor, capítulo 38, capítulo 39, Deus vai mostrar para Jó quem ele é. Jó, onde tu estavas? Eu até me arrepio quando eu leio esse texto. Quando eu lancei os fundamentos da terra. Deus passa 2 capítulos falando com Jó sobre a sua ação, ou sobre quem ele é. E Jó chega no capítulo 40, ele diz assim, olha, eu falei, mas não falo mais. Vou ficar de boca fechada. Aí no 42 ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ouvintes, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele vai agir. Continue firme. Vou usar uma expressão que eu preguei na igreja. Fica firme, soldado. A vitória é tua. Foi dito agora há pouco sobre a questão do sofrimento e da alegria. Às vezes as pessoas não têm nenhum sofrimento, estão vivendo felicidades relativamente e não são felizes. São vazias. São vazias, né? Então essa é uma questão que não é interna, ela é externa. E eu queria ainda apontar um texto bíblico, que é Isaías 55, quando o Senhor diz o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, né? Então, há um Senhor que escreve toda a nossa vida, há um livro escrito pelo Senhor da nossa vida, e aí nós ainda não éramos nem informes, nós não tínhamos nem existido ainda, e o Senhor já tinha determinado. Olha, muitos dos nossos ouvintes nasceram depois de 1984. Vários dos nossos ouvintes, eu agradeço a Deus por essas vidas e toco aqui um pedacinho de uma canção, ouvinte, que é para representar isso. Antes de você nascer, Deus já tomava conta de você. Escuta só aqui o Grupo Águas. Do Grupo Águas, que nos lembra, traz ao coração da gente Abacuque capítulo 3, essa certeza do Senhor que toma conta da gente. Ouvinte querida, que Deus continue abençoando a sua vida, e você que está vivendo uma luta semelhante a esta, você que tem olhado para o lado e tem dito, meu Deus do céu, eu só encontro sofrimento um após o outro. Vamos pedir ao Senhor que enche o seu coração de ânimo, que seus olhos voltem a brilhar, que você volte a sonhar, a ter esperança, a crer na transformação, no poder extraordinário que só o nosso Deus é capaz de depositar na sua vida. Só o nosso Deus é capaz de encher você de uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que só o Senhor pode trazer para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Querido ouvinte ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor está fazendo aniversário hoje, sua pastora faz aniversário hoje, a esposa do pastor, o esposo da pastora, manda aqui pra gente pro Debate 93, daqui a pouquinho eu vou mencionar carinhosamente o nome dos aniversariantes e também a igreja
de cada um deles. Por isso é muito importante que você envie pra gente, para que a gente possa mencionar e dar honra a quem merece honra. O nosso WhatsApp é 968038319, 968038319. Estamos juntos no Debate 93. Olha, nos últimos 2 meses, a polarização política fez das redes sociais um campo de batalha. Amizades foram desfeitas, parentes deixaram de se falar e adversários acabaram virando inimigos. 2 semanas depois do resultado das urnas, uma pesquisa encomendada aí pelo jornal O Dia mostrou que quase metade dos entrevistados não retomou o relacionamento que tinha antes das eleições, não. Não retomou. Não retomou. E aí a gente pergunta, e como estão as coisas no seu círculo social, ouvinte? Você ficou com algum relacionamento quebrado? Como que a gente retoma relacionamentos rompidos? Eu vou ampliar isso aqui, Marcela, para ajudar os nossos queridos ouvintes a pensarem, saindo um pouco de eleição especificamente. A gente já sabe que houve muita crise, houve uma confusão muito grande, mas você consegue conviver durante muitos anos mantendo um relacionamento quebrado? Uma pessoa com quem você teve uma briga, falou mal de você, ou você falou mal dessa pessoa, ou teve uma discussão justa ou injusta, você sendo injustiçado ou você tendo sido injusto, a questão aqui é, você consegue conviver durante um tempo com essa história? Quer dizer, apesar de tudo que o evangelho traz, de todas as oportunidades de reconciliação, você consegue conviver com isso assim numa boa, ou isso te faz muito mal e você luta para que o processo seja resolvido? Eu quero saber a sua opinião, manda para mim aqui a sua opinião no Debate 93 de hoje. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319, 96803-8319. Vocês, debatedores, como analisam esse assunto? Olha, eu acho que, eu penso que Jesus, ele quando vem à Terra, ele vai quebrar um paradigma social, né? Existia ali a lei do olho por olho, dente por dente, se fizer faz também. Aí Jesus chega com uma outra forma de agir para ensinar as pessoas a como proceder de acordo com o Evangelho. E aí Mateus, no capítulo de número 5, verso 23 e 24, diz assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer a tua oferta. Então, qual é a demonstração de Jesus para isso? Tem que quebrar o orgulho e tem que se reconciliar com o irmão. E o que a gente vê hoje em dia em nossas igrejas são pessoas que não querem fazer isso. São pessoas orgulhosas, cheias de si próprias, cheias de si mesmo, que não querem virar outra face em nome do evangelho que Cristo pregou. Eu vou além ainda, né? Eu costumo perceber que tanto na igreja quanto no consultório, eu tenho encontrado pessoas repletas de amargura e com relacionamentos quebrados por muito tempo, né? Pessoas que conhecem a palavra de Deus na mesma situação que pessoas que não conhecem a palavra de Deus, infelizmente, né? E a gente vê que existe um grande número de pessoas que vivem, sim, com esses relacionamentos arrastados, né, na prateleira aí, e isso vai causando uma geração muito amarga também, né? Muito cheia de si. Isso, com relação às redes sociais, eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com a rede social, né? Nem com as pessoas, mas com a rede social mesmo, né? Eu prefiro não expor, prefiro não falar, até porque eu sou muito curto na minha fala, e às vezes falar curtamente provoca, né, uma interpretação, né? Então eu evito muito usar as redes sociais exatamente por conta disso, né? É necessário, tem situações que ela é muito necessária, então eu até evito algumas questões falar na rede social exatamente por conta disso, até para não causar estas inimizades, né? E certamente tem causado muitas inimizades as questões da rede social. E com relação à segunda pergunta, se eu consigo lidar bem com isso, olha, é melhor em determinados momentos você deixar quieto. Essa é a grande verdade. É melhor se um assunto chegou à tona ou se levantou alguma questão, no momento é melhor deixar quieto. Depois você volta para poder corrigir. Porque determinados assuntos, se você levar para resolver na hora, vai trazer mais problemas, né? Mas isso não deve ficar por muito tempo, é claro.
porque não podemos dar de ombros uma situação que está causando uma inimizade, certamente. Um problema de relacionamento é um problema grave, porque se há um relacionamento, se houve um relacionamento e houve uma briga, tem uma causa. Nasceu isso em algum lugar. Pode ser até uma coisa herdada. Os pais não gostam, as famílias brigam, acontece. Agora, na maioria dos casos, é o próprio indivíduo quem estabeleceu aquilo, a distância foi criada pelo próprio indivíduo, então é possível que o próprio indivíduo busque e encontre um caminho de reconciliação. O que não pode ficar é com relacionamento partido. É difícil, é complicado, não quer dizer que vai ser o amigo íntimo, não quer dizer que vai ser seu amigo de infância outra vez, porque assim como a amizade é um processo, a reconciliação também é um processo. E às vezes até mais demorado. Em geral, sim, porque tem rusga. Você não tem atalho mais. Você, pelo contrário, os caminhos são mais tensos, mais complexos e mais difíceis. Como é que a gente faz para resolver isso? Entendeu? Quer dizer, não pode simplesmente dizer assim, se me procurar aqui eu falo. Isso não é bíblico. O senhor disse que a orientação bíblica é deixa a oferta, vai lá, faz as pazes, procura o irmão, depois volta para entregar a oferta. Isso aí. A oferta não foi entrega, foi deixada ali, mas como ato e esse é um ato bastante interessante a gente observar, que poderia ser simplesmente o seguinte, não entregue a oferta enquanto você não estiver reconciliado com seu irmão. Mas ir até o altar e deixar a oferta é como ir até o altar e buscar a força em Deus para você poder ir até o seu irmão e se reconciliar com ele. Se você não tiver a força que vem de Deus para isso, meu irmão, não vai dar certo. É muito raro, porque você chega lá todo humilde, olha, eu quero te pedir perdão, a outra pessoa disse, agora assumiu o seu erro, pronto, a pessoa acende o negócio e vai pra briga outra vez. Não é complicado, gente? É complicado, mas o próprio você falando dessa questão do acender, né? Mateus capítulo 18, versículo 15, ele vai falar justamente sobre isso. Se você for até teu irmão em particular e ele acatar a sua colocação, você ganhou seu irmão. E ele vai falar de outras maneiras, né? Se ele não quiser, você fez a sua parte. Agora, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, não sei se os meus colegas da mesa vão concordar comigo. Eu sou pastor há 14 anos só. E eu tenho visto uma geração de pessoas emocionalmente imaturas. A gente antigamente, eu me lembro, eu fui de uma igreja onde existia uma ação mais dura do pastor e tal, e eu me lembro que os crentes não estribuchavam como hoje em dia, não saíam da igreja para ir para uma outra que estava sendo apertado ou disciplinado como hoje em dia. Então eu penso também que nós estamos, e aí culpa disso também na minha concepção são dos pastores, nós estamos gerando pessoas muitas vezes emocionalmente imaturas, que não aguentam um tranco, que não aguentam uma chamada de atenção, uma disciplina e logo pulam para um outro galho, né? E é uma coisa que eu pontuo aqui para a gente poder pensar. Né? Eu acho que faz muito sentido isso que o pastor está trazendo, porque, me perdoe a palavra, a gente vê muito mimimi. Né? Todo mundo quer uma atenção muito grande, todo mundo quer um apoio muito grande em todos os momentos. E se eu não tenho isso, eu me magoo, eu me ressento e levo isso. Né? Então a gente precisa trabalhar mais com a questão da frustração. Até mesmo para eu liberar esse perdão, eu preciso reconhecer essa frustração e ressignificá-la. Porque o que eu percebo é uma geração onde todos se ressentem com tudo. Se as coisas não são como eu gostaria, eu fico chateado. Se as pessoas não pensam como eu penso, eu já me afasto. Então a gente percebe cada vez mais exatamente isso que o senhor traz. As pessoas estão emocionalmente muito infantis. Como crianças que recebem o não do pai, vai para o cantinho fazer biquinho. Se ele não vier aqui, eu não falo mais com ele. E por aí a gente vai vendo o que vai se criando no nosso meio. Pedras de tropeço. Vamos vivendo, carregando pesos que não precisávamos carregar, mágoas que vão se transformar em doença e divisões no meio do nosso povo. O Paulo, quando escreve aos Colossenses, que ele diz à igreja para que ela pudesse, orientando os irmãos, que eles suportassem uns aos outros, antes ele vai dizer que algo precisava ser cultivado, né? Que precisava ser revestido. O irmão, o crente precisava trabalhar algumas coisas na vida dele. O que era? Bondade, misericórdia, humildade,
mansidão, longanimidade. Então o que está faltando exatamente, o que estão faltando exatamente serem trabalhadas essas coisas, né? Para poder você conseguir suportar. O suportar é dar suporte, é estar perto, né? É você acompanhar, é você entender o outro, né? E as suas questões. Se você não cultiva isso, como é que você vai fazer? Olha, o que tem de gente compartilhando, né, aqui pelo WhatsApp, que teve problema com gente do trabalho, gente da família e com amigos, por vários motivos, às vezes são brigas antigas, amizades aqui, uma delas aqui, amizade de 38 anos, que se desfaz por causa de uma coisa mínima. É assim, é impressionante o impacto que algumas pessoas têm por discussões, por crises, por dificuldades como essas na nossa vida e que produz o afastamento e esse esfriamento. O fato, ouvinte, é que a Bíblia nos alerta sobre a importância do relacionamento. Ela declara isso de uma forma bastante lúcida para o nosso entendimento. Relacionamento é importante para todos nós. Relacionamento é importante na família, relacionamento é importante na igreja, e a gente precisa aprender, assim como busca relacionamento, buscar reconciliação. E para buscar reconciliação, como vocês disseram aqui, é necessário que haja humildade. E algumas vezes é necessário estar preparado para ouvir: sai daqui, se arrasta agora meus pés, senão não tem jeito, eu não aceito. Ou então a pessoa que vai pedir perdão e o outro dá uma pisada nele ou nela. Só lembrando a você que quem pede perdão, ele está livre. Quem não perdoa, ele está preso. É mais ou menos o seguinte: você olha para a cruz e olha de longe a cruz de Cristo e diz: ih, olha lá, ó, pegaram mais um. Naturalmente, fez por onde? Merece o que tem. Sabe aquele negócio que você está olhando? E, na verdade, aquele que está sendo morto é o que está livre? Aquele que está sendo morto é o que vai ressuscitar? E é mais ou menos isso. Quando você pede perdão, a pessoa pisa em você, mas no fundo, livre é você, que vai buscar a reconciliação sob a graça e a bênção poderosa do nosso maravilhoso Deus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, hoje é o Dia Mundial de Ação de Graças e esse é um dia de agradecimento em que, além de expressar gratidão a Deus, as pessoas demonstram gratidão entre elas por tudo de bom que receberam ao longo deste ano. E a gente pergunta: e pelo que você é grato neste ano de 2018? Devolvo a pergunta aqui aos nossos ilustres debatedores, começando com a nossa menina da mesa, antes anunciando a presença aqui no nosso estúdio do querido pastor José Derivaldo, que a despeito do trânsito não desistiu de estar aqui, porque o senhor deve ter ficado preso no trânsito, né, pastor? 1 hora. Eu também fiquei bastante tempo, foi um pouco menos. Eu desliguei o ar. Eu acho que o senhor merece um café especial. Pede lá para nós, o pastor, porque ele chegou depois que a Catita serviu aqui para o senhor. Dá uma relaxada. Exane, começando com você. Vamos ser gratos porque ele chegou. Exatamente, é a primeira. Graças a Deus. Gratidão é uma coisa boa demais, né? Eu costumo pensar que a gratidão, ela traz vida pra gente. Outro dia eu atendi uma pessoa em especial, uma pessoa muito querida, e ela falava que o aniversário dela, para ela, é uma data muito triste. Que ela não gosta de comemorar, que ela não atende os telefonemas, que ela não responde mensagem. E eu parei para pensar e refletir um pouco com ela o quanto isso poderia ser uma atitude ingrata dela. Porque nós recebemos o maior dos dons, que é o dom da vida. E eu acho que, pelo menos para mim, esse é o maior motivo de gratidão que eu tenho, né? Poder estar viva hoje, para escrever mais um dia da minha história, para poder estar mais na vida das pessoas que eu amo, para poder falar mais vezes desse evangelho que é a nossa força, é um motivo de muita gratidão. Então, a gente precisa celebrar todos os dias. Muito bem. Hoje é o dia de agradecer, né? Então eu vou aproveitar. Olha, eu agradeço esse ano especialmente a minha família, minha esposa, os meus filhos, né? Que me ajudaram, contribuíram muito para o meu crescimento, minha felicidade, as lutas,
Agradeço muito aos meus filhos por me respeitarem, por me honrarem. Agradeço a minha igreja que me recebeu esse ano com todo carinho, né? Eu assumo uma nova comunidade, fui recebido com uma grande família. Agradeço também ao Senhor, o último a agradecer, mas é o primeiro nessa história toda que me proporcionou isto, né? Então hoje é o dia de agradecer a Deus, né? Agradecer pelas pessoas. Olha, estive aqui na 93 esse ano por diversas vezes, agradeço vocês, né? Por me conceder este privilégio de estar, né? Os companheiros de mesa, foi um ano muito feliz e muito festivo. Eu quero agradecer também, como é da ação de graças, eu quero agradecer porque há 1 ano e meio atrás eu estava com 4 coronárias entupidas, passei por uma cirurgia de 10 horas e meia e coloquei 3 pontos de safena e uma de mamária e fiquei talvez melhor do que o original. Então tenho que dar graças a Deus e depois disso a minha esposa que cuidou de mim de uma maneira incrível. Cuidou de mim muito bem mesmo, por isso que eu fiquei muito bom. Graças a Deus. E como diz ela, bonito. E bonito. Como diz ela. Ela é que fala isso. Não, ela não. Não fala isso quando vê a foto aqui de vocês? Mente, ela vê a foto e você, o mais bonito é você, mente, Derivaldo. Sim, pastor. Eu acredito que a gratidão é uma qualidade daquele que é humilde. Só uma pessoa humilde é grata. E quando a gente é grato, a gente quer fazer ações que demonstrem essa gratidão. E em se tratando de Deus, a nossa gratidão a Ele faz com que a gente a cada dia continue na labuta do Evangelho. A gente reflete em Deus e sabe que a gente é muito pequeno. Estamos num planeta que é infinitamente pequeno diante da imensidão ou da imensidade que há no universo, e a gente olha para Deus e diz assim: o Senhor é tão bom que nos mantém vivos mais um dia. Estamos aqui na 93 para ser um canal de bênção para muita gente. Muito obrigado, Deus, por nos manter felizes de pé com a graça dele. Ouvinte dizendo: o meu maior motivo de agradecimento, JR, é o meu Isaac. Ele tá no forninho aqui na barriguinha da mamãe. E quando você fala na rádio, quando ele escuta a sua voz, ele pula na minha barriga. Ei, Isaac, um beijo pra você que tá na barriga da mamãe, Isaac. Que Deus te abençoe muito. Chega na hora certinha, vai estar todo mundo te esperando com muita alegria. E Deus te abençoe muito. Outro ouvinte agradecendo a Deus o dom da vida, a família, a igreja, e dizendo que nós fazemos parte da vida dela. Outro ouvinte, a Isabel: sou grata por ter conhecido plenamente o poder de Deus e ele me livrou da depressão. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Sem gratidão é impossível andar com Deus, fala aqui outra querida ouvinte. Outra ouvinte dizendo: sou grata pelo debate, depois de escutar todos os dias, retornei para casa do Pai depois de mais de 10 anos, consegui através de Deus, e o canal foi o debate. Entendi que o homem é falho, eu sou falha e a salvação é individual. Graças a Deus, louvado seja Deus. Ouvinte, hoje eu agradeço a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esse ano de 2018 foi tremendo. Deus fez grandes coisas na vida da minha família. Outro ouvinte: eu quero agradecer a Deus pela minha vida, porque hoje é meu aniversário de 4.5. Parabéns, ouvinte. Quero agradecer aqui também, o ouvinte agradecendo hoje a gratidão do Ministério Sene no Galo Branco. Deus abençoe. Olha que maravilha. Sou grata pela saúde, pela vida. O ano de 2017 tive 2 perdas, um irmão, uma irmã. Puxa vida, diagnóstico difícil, mas graças a Deus ela superou e fez diálise por 3 vezes por semana. Conta aqui nosso ouvinte: sou grata a Deus pela minha casa, pois é uma promessa cumprida na minha vida, e várias outras pessoas agradecendo a Deus. O que você tem para agradecer a Deus, minha gente? Conta. Não é para nós só não. Primeiro lugar que você conta para Deus. Agradeça ao Senhor, reconheça os feitos de Deus na sua vida, na sua história. E se tem pessoas que são importantes na sua vida, pessoas, seres humanos, indivíduos, procure essas pessoas e diga: olha, você é muito importante na minha vida. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa está naquele dia que ela precisa ouvir uma palavra, e essa palavra vai ser a sua. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor
outro lado, minha gente, da gratidão é a ingratidão. Eu tenho a impressão que uma pessoa ingrata, ela é muito infeliz, né? Mas existem pessoas que são assim, não sei se é um desvio, se é um problema emocional, Exane, se é uma dificuldade espiritual, pastores, para identificar coisas boas na vida. Tem pessoas que só focam naquilo que tá ruim, só destacam aquilo que tá ruim, que tá difícil, que tá sofrido. Você vê outra pessoa que diz, olha, a safena ficou melhor, a mamária ficou melhor, eu acho que eu tô melhor do que eu tava antes. Podia estar dizendo, eu tô reclamando, mas o pastor aqui deu uma aula pra gente de gratidão. E eu quero consultar a vocês. A ingratidão é uma questão emocional, é de formação, é de criação, ou podemos considerar uma questão espiritual? Eu acredito que é uma questão emocional, sim. Só que uma vez que as nossas emoções estão fragilizadas, a nossa mente ela fica vulnerável às mentiras do inimigo. E aí a ingratidão toma conta de nós de uma maneira onde praticamente a gente coloca uma lente cinza e passa a enxergar a vida cinza. Então, quando a gente entende de que eu já sou grata desde o momento em que eu percebi que eu estou respirando hoje e que isso vem de Deus, né? E assim como cada uma das minhas conquistas são conquistas aonde tem o meu esforço, são conquistas que eu me capacitei para ela, mas que nada seriam sem a bênção de Deus. Então o emocional, ele precisa se submeter ao espiritual. Eu acredito nisso, né? Eu acredito que sim, temos muitas teorias que nos explicam, que nos fundamentam nisso tudo, mas eu preciso submeter as minhas teorias ao espiritual, porque ele vai vir de maneira onde não há nada que não possa ser modificado. E eu preciso entender que eu preciso ser grata em todas as coisas, no dia bom, mas também no dia mau. A ingratidão, creio que seja um caminho percorrido por um sistema existencial onde as expectativas que o indivíduo tem são sempre irreais. Então, como ele espera das circunstâncias e das pessoas sempre mais, sempre de forma irreal, então ele perde a motivação para agradecer. Então, vamos dizer assim, o que essa pessoa precisa? De uma coisa chamada fé. Tem que saber que Deus está no controle de tudo, nos mínimos detalhes, e que cada momento, cada oportunidade, cada circunstância que vamos dizer assim, que se desdobra diante de nós, é uma oportunidade que Deus está nos dando de observar como é que nós vamos reagir e qual a maneira de nós encararmos aquilo. Isso é que é fé. Eu vejo Deus em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, ou eu excluo totalmente Deus e, vamos dizer assim, acho que fé é só, vamos dizer assim, alguma coisa que me leva dentro da igreja a operar de forma sensacionalista, exibicionista e narcisista. Por muita gente, fé se resumiu a isso. Então não tem motivo nenhum para agradecer quem tem esse tipo de enfermidade psíquica. Penso exatamente assim, a ingratidão, exatamente a falta do contentamento, né? Tá sempre querendo mais, quero sempre mais, nunca ver o que já tenho, o que já fui feliz, o que já aconteceu, sempre apontando para o outro, inclusive, né? Então sim, fé e emoção misturados aí. Eu também creio nessa linha. Até o próprio Salomão vai dizer, lembra-te do teu Criador, porque o ser humano ele tem uma tendência muito grande de esquecer dos feitos de Deus. Israel fez isso. Nós, às vezes, esquecemos do que Deus já fez em nós. E aí, é o que Paulo sempre fala em 2 Coríntios 4:4. Deus desse século, muitas das vezes, cega o entendimento dos incrédulos, fazendo com que eles não vejam a luz resplandecente do Evangelho. Então, eu creio que ingratidão, como já foi dito aqui, eu concordo com tudo isso, mas eu acrescento que é quando o homem deixa de olhar para os feitos de Deus e olha para o seu próprio umbigo, e aí começa a ver coisas que não tem que ver, e por isso ele deixa de ser grato a Deus. A perspectiva de lembrar-se do Criador me parece muito importante ser associada também à questão dos memoriais que o Antigo Testamento tinha em grande número, né? Memorial era uma forma de nós não nos esquecermos de onde nós viemos, quem nos tirou de lá e aonde nós estamos e para onde nós iremos. Porque quando você passa por uma dificuldade, mais adiante, é importante se olhar para trás. Deixa eu pegar essa pedra aqui, que essa pedra aqui, ela é um marco de onde eu estava, o que Deus fez. E no caso de Israel, é no povo, não era nem naquele indivíduo, não somente naquela geração,
é que nós temos uma visão de indivíduo, nós não temos uma visão de geração. Porque se nós tivéssemos isso, nós poderíamos olhar assim, olha, o meu bisavô, ele foi tratado por Deus, o evangelho alcançou a vida dele e Deus mudou. A gente teria uma visão um pouco mais ampla e não apenas na nossa vida, mas lembrar-se do Criador. Fica aqui com uma palavra para o encorajamento dos nossos ouvintes. Se você conhece uma pessoa que é ingrata, agradeça pela vida dela, começa a agradecer. Vamos estabelecer memoriais na nossa vida, lembranças que vão nos ajudar a identificar e a relembrar sempre os feitos do Senhor na nossa vida, ouvinte. Sabe por quê? Porque Ele tem feito tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço. Que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pela vida da nossa menina da mesa, Exane. Obrigado, Exane Alves, psicóloga e master coach. Obrigado, bom dia, um abraço. Obrigada, JR, é muito bom estar aqui sempre. E eu queria encorajar essa ouvinte que mandou a carta, que ela possa decidir por ser feliz, decidir mudar a história dessa família, né? Entender que Deus a separou para uma vida abundante e que ela tem esse direito, não há condenação nenhuma sobre ela. Um grande abraço para vocês, um beijinho para minha filha que está em casa, a Olívia, me ouvindo, e vamos que vamos. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, obrigado, um abraço, pastor. Obrigado, um abraço para os nossos ouvintes e o abração e o beijão para minha esposa que está lá ouvindo, claro, e me elogiando. Claro. E queria mandar um abraço para o irmão da oficina, que eu peguei o carro hoje na oficina, o irmão Zé Barbosa, que a gente chama ele de Jeová. Dizer para ele que tá tudo bem, Jeová, o carro chegou aqui, só que eu andei 1 hora em primeira com o ar-condicionado ligado. Claro que ele ia aquecer, né? Então foi o único imprevisto, foi esse. Quando o pessoal fala assim, quem dá jeito nisso? A outra responde, só Jeová. Só Jeová. Só Jeová. Muito obrigado, reverendo Márcio Siriaco, Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira. JR, debatedores, ouvintes, sempre é um privilégio estar aqui com vocês. Eu quero mandar um parabéns hoje para Michele Teixeira, é membro lá da Igreja Presbiteriana Monte Oreb da Figueira. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Pastor Rodrigo Lourenço, supervisor da Regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, eu quero só convidar os ouvintes, amanhã a gente começa o aniversário da nossa igreja, são 21 anos ali na Rua Baronesa 887, em Praça Seca, sexta 19h30, sábado 19h30, domingo 9h30 da manhã e à noite 18h50, você é o nosso convidado especial, um beijo a todos. E a irmã Ana, que faz aniversário hoje, um beijo, irmã Ana, Deus abençoe você, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Marcelo, e os pastores aniversariantes aí? Nós nos juntamos aí em gratidão pela vida do pastor Marco Antônio, da Assembleia de Deus Brilho do Sol em Guaratiba, pastor Jorge Fortunato, da Metodista Ortodoxa do quilômetro 54 em Seropédica, pastor Otônio de Paula Júnior, da Assembleia de Deus Missão Vida em Colégio, pastor Marcos José, do Ministério Rema em Juscelino, pastora Lucidalva Freitas, da Assembleia de Deus Ministério Pentecostal Casa do Oleiro, em São Gonçalo, pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus em Bangu, e pastor Sidney William, do Tabernáculo Apostólico Semeando Avivamento em Niterói. E também somos gratos aí pela vida da Raquel Velasco, que é a esposa do pastor Cláudio, da Assembleia Presbiteriana Jardim das Oliveiras, lá em Piabetá, e da missionária Roselane Prudêncio, que é a esposa do pastor Alexandro Prudêncio, da Assembleia de Deus, Ministério Cristo Reina e Vive em Santa Cruz. Muito bem, obrigado, gente, pelo carinho da audiência, muito obrigado pelas orações, pelo apoio de vocês em todos os momentos da nossa vida. Esse companheirismo faz muito bem para todos nós. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes, continuamos a orar pela cura dos enfermos, apoio, a fortalecimento emocional, físico e espiritual para aqueles que acompanham os enfermos. Também oramos pelo consolo aos corações enlutados, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós oramos por esse Brasil lindo que Deus nos deu. Eu agradeço, Senhor, pela bênção desse país maravilhoso. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos neste momento, Pai,
porque tu tens feito coisas maravilhosas a nosso favor e nós não tivemos tempo ou lembrança para te agradecer. Perdoa a nossa ingratidão. E agora, Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pela vida das pessoas que foram mencionadas aqui, que estão aniversariando. Senhor, dispensa uma bênção de forma especial para cada uma delas, Senhor. Naquilo onde for maior a necessidade, aí derrame-se a tua graça sobre a vida destas pessoas. Abençoa a nossa nação de uma forma especial, Senhor, sustentando as mãos das pessoas que, a partir de agora, Senhor Deus, querem uma solução para o sistema de degeneração que vitimou a nossa nação. Sustenta as mãos dos que querem fazer algo para inverter esta situação e levanta, Senhor Deus, atalaias e trabalhadores a favor do povo da nossa nação, para que o teu nome seja engrandecido em tudo. Abre portas, ó Senhor Deus, aonde for necessário, para que aconteça uma mudança para o bem da nossa nação. Nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Você acabou de ouvir Debate 93.